porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Eu quero fazer um comentário sobre esse texto para o dia de hoje, mas quero antes recordar um pouco do que ontem falamos sobre Daniel, capítulo 6, do 13 ao 22. O nome Daniel significa Deus é meu juiz. Por certo, esse significado ajudou muito a Daniel superar as suas dificuldades, porque Daniel ele foi acusado a partir de uma qualidade dele, não de um defeito, não de um crime por ele cometido, não. Ele era um homem de oração e eles, a partir dessa condição dele de homem de oração, eles criminalizam Daniel. Então, houve uma acusação contra Daniel. Na verdade, tomaram por base o fato dele ser um homem de oração. Foi uma ordem muito cruel. Lançaram Daniel na cova dos leões. O verso 16 nos fala sobre isso, no capítulo 6 de Daniel. E selaram a cova, nos faz lembrar que o túmulo de Jesus também foi selado. Como quem diz, esse selo representa o Império Romano. Ninguém pode tocar aqui e ninguém pode roubar o corpo de Jesus. Ele não vai ressuscitar, como ele havia dito. Então, eles selaram o túmulo de Jesus e colocaram guardas para tomar conta lá. Mas eles não sabiam do grande poder de Deus que entrara em Jesus e ressuscitaram dos mortos, o Filho de Deus. Então, eles selaram também o túmulo de Daniel. Mas Deus, com o poder dele, fechou a boca dos leões. E também o texto fala para nós, no verso 18, que houve uma grande angústia na vida do rei, porque ele havia assinado um decreto e ele tinha que cumprir aquilo. Manda Daniel para a cova dos leões e ele sabia da idoneidade de Daniel. Ele é um homem de Deus, andava com Deus, um servo fiel a Deus. E Deus interveio e Deus realizou o grande livramento. Leões na cova com Daniel. E Deus fechou a boca de cada leão ali. E Deus não deixou que Daniel fosse devorado. Glórias ao Senhor Deus. Agora eu me volto para o texto de hoje, Romanos 8, verso 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Paulo começa dizendo o seguinte: porque para mim tenho por certo. O que ele tinha por certo? O que ele sabia? Ele sabia que nesse mundo nós temos aflições, como Jesus havia afirmado anteriormente. Mas ele disse, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E Paulo sabia que a aflição faz parte da vida. No dia a dia, o ser humano tem as suas aflições. Então ele diz, olha, as aflições deste tempo presente. Paulo tinha as suas aflições, as suas lutas, as suas crises, as suas batalhas. Eu imagino quanta luta Paulo passava por dentro e por fora. Mas então ele diz, olha, as aflições deste tempo presente. Então, aflição não é coisa nova.
não é coisa recente. Desde que o pecado entrou no mundo, o homem passa por aflições. O homem experimenta aflições. Então ele fala também, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Paulo, ele não nega a existência da aflição. Ele não nega. Ele não tenta maquiar a coisa, apresentando-se como um super homem, um super crente, um super cidadão, nada disso. Ele diz, olha, eu tenho aflições, não nego, não nego. Agora, eu tenho uma coisa que eu creio, elas não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Em outras palavras, Paulo passou por muitas aflições. Ele não nega isso, mas ele fala, as aflições, por mais fortes que sejam, elas não são nada quando comparadas à glória que em nós há de ser revelada. Uma glória maravilhosa nos aguarda e que é muito maior do que as aflições que possamos experimentar no tempo presente. Então, você que está passando por aflições, saiba, aflição faz parte da vida. Não devemos procurá-las, não. Mas elas chegam. Mas a glória, você vai olhar para frente, olhar para o futuro e dizer, olha, Deus está comigo. O que eu posso aprender com isso aqui? Primeiramente, aflições não são coisas apenas deste tempo. Paulo já experimentava aflições. Então não pense que você é um infeliz, uma infeliz que passa por aflições. Não, o apóstolo Paulo também passou por aflições, por lutas. Todos nós passamos, todos nós experimentamos, todos nós. Uma outra lição, uma outra aplicação. As aflições não são apenas para pessoas desobedientes. Aí começa na nossa cabeça aquele monte de acusação, né? Verbalizadas ou não. Você está passando por aflições, que você é desobediente, você é pecador. Alguns nos acusam disso, alguns acusam outra pessoa disso. Mas na verdade, a aflição não é uma coisa nova. Não é apenas para um não crente. O crente, servo de Deus, Paulo, ele era servo de Deus, experimentava aflições. O fato de ser servo de Deus é que levava Paulo a muitas aflições. Eu creio que Paulo sofria, em parte, pelo passado de desobediência dele, mas muita coisa também que ele sofria, que ele veio a sofrer, é por causa da sua fé em Jesus. Então, um ser de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, passa por aflições. Agora, aplicando para nós hoje, a questão é como cada um de nós, cada pessoa, encara as aflições. Já percebeu? Você pode encarar a aflição assim, se julgando um pobre coitado, um esquecido de Deus, um abandonado de Deus, ninguém se importa com você. Você pode pensar assim. Você pode pensar como o apóstolo Paulo. Paulo afirmava, eu não nego as minhas aflições, mas Deus está comigo, eu creio em Deus, Ele me amou e enviou o seu Filho para me salvar, para nos salvar, e Ele também sabia que, fazendo uma comparação entre a glória eterna e o momento de aflição, nem se compara. A glória eterna era muito maior. A questão é como você encara as suas aflições. O que seria a glória? A glória de Deus. A glória de Deus é tudo que Ele é e o que Ele possui. Tudo isso forma a glória de Deus. Mas também a glória de Deus, podemos encarar assim, como um estado, uma situação, uma condição de bênção de Deus. Algo que a mente não pode nem sequer alcançar. A imaginação não pode alcançar.
eu sei de uma coisa, uma grande glória nos aguarda por causa de Jesus. Por isso, meu irmão, minha irmã, essa é uma palavra de consolo para você, de conforto. Não desista, não abandone a sua fé em Jesus, mas firme-se. Sabe por quê? Porque Paulo disse, e cremos nisso, isso é palavra de Deus, é inspiração do Espírito Santo. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Glórias ao Senhor Deus. Vamos orar ao nosso Deus? Meu Pai, que privilégio! Um dia vou participar da Tua glória. Já participo, mas temos um pecado em nossa vida, em nossa existência, Senhor. Mas um dia, sem a presença do pecado, vamos participar de modo maravilhoso da glória eterna de Deus. Seremos glorificados, algo maravilhoso que nós jamais vamos entender. É maravilhoso e glorioso, tudo obtido pelos merecimentos de Jesus. Ó Deus, muito obrigado, porque pela graça eu posso agora e poderei para toda a eternidade participar da Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fiquem com Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.